Quem vem? E aí, galerinha do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula aqui no Estrela da Manhã, mais uma videoaula de ciências com o professor Jurandir. Estou aqui, eu, a Foquinha. Então, que possamos aproveitar esse momento aqui. Daqui a pouco a gente vai estar de volta nas nossas salas de aula. Estou morrendo de saudade de todos vocês e fé em Deus, tudo vai dar certo e a gente vai estar mais próximo lá na nossa querida escola, tá bom? Então vamos dar início à nossa aula sobre separação de misturas, tá bom? Esse é o terceiro capítulo do livro 1, o capítulo que finaliza o livro 1. Tendo visto que a gente já falou sobre misturas, agora nós iremos falar sobre a separação de misturas, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos nossos slides. Então, foca no slide. Ó, foquinha aí aparecendo para nos presentear nesse momento aqui agora. Então, a separação de misturas, meu povo. Vamos fazer uma pequena revisão sobre as substâncias e as misturas. As substâncias são formadas por aglomerados de átomos. Esses átomos formam ligações entre si, formando as substâncias químicas que a gente conhece, como por exemplo a água, né? Que é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Quando eu pego essas substâncias e coloco elas juntas, eu tenho uma mistura, né? Uma mistura que pode ser de dois tipos. Eu posso ter uma mistura apresentando uma única fase e uma mistura que apresenta mais de uma fase. O que a gente pode entender por fase? A fase de uma mistura é quando eu consigo identificar as substâncias que estão misturadas ou não. Então, se eu não consigo perceber que tipo de substâncias estão envolvidas naquela mistura, eu digo que essa mistura é uma mistura homogênea. Agora, se eu consigo diferenciar todas as substâncias que estão envolvidas em uma determinada mistura, eu consigo ver mais de uma fase, eu digo que essa mistura é uma mistura heterogênea. Então, misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. As homogêneas só têm uma fase, as heterogêneas têm mais de uma fase, tá bom? Então, essa é a nossa decoreba do momento. Mas vamos ao intuito da nossa aula, que é ver como se separam essas misturas. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Como é que eu separo essas misturas? As misturas heterogêneas, que são aquelas que eu consigo diferenciar quem está misturado, são as mais fáceis de a gente poder separar. E temos aqui 8 métodos de separação dessas misturas, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre esses métodos. Você vai fazer a sua lida, né? Vai fazer a sua leitura do capítulo e vai buscar mais informações, né? Então vamos lá. Temos a catação, né? Que é a catação. A catação é quando você observa, consegue diferenciar aquelas substâncias que estão misturadas e você vai lá por meio com uma pinça ou então utilizando a própria mão e retira aquela substância dali. Por exemplo, você tem feijão com pedra, né? Com o famoso catar feijão. Você consegue distinguir quem está ali naquela mistura. Então você separa a pedra do feijão, né? Tem de um lado apenas as pedras, do outro lado apenas o feijão. Isso é o processo de catação. Você distingue muito bem as substâncias envolvidas e, por meio de uma pinça ou utilizando a própria mão, você separa os constituintes dessas misturas. Temos a peneiração. Na peneiração, eu também utilizo o tamanho das partículas das substâncias que estão misturadas para poder separar. Eu utilizo uma peneira, né, ou qualquer outro tipo de instrumento, um pano, uma fibra, onde eu consiga separar partículas maiores e partículas menores. Então, dependendo do tamanho do espaço entre as fibras de uma peneira, eu posso ter separação de partículas muito pequenas e partículas um pouco maiores, tá bom? A ventilação é um outro processo de separação de mistura heterogênea,
por meio do qual, né, eu consigo separar também partículas mais densas de partículas menos densas, né, mais leves de partículas mais pesadas, utilizando o vento, como o próprio nome está dizendo, ó, utilizando uma corrente de ar para poder separar os constituintes. Lógico, né, que aqueles que vão ser separados vão ser os constituintes mais leves, que vão ser levados por essas correntes de ar, né? Esse é o processo da ventilação. Eu quando era criança, via isso muito quando as pessoas faziam a retirada da casca do arroz, né, por meio da pilagem, que é o processo de utilizar um equipamento rústico, né, o pilão, onde é utilizado um outro instrumento, a mão de pilão, que vai de encontro para os grãos, separando a casca do grão em si. E aí depois era colocado dentro de uma peneira, mas não era uma peneira porque não tinha buracos, né? E aí a gente levava ele até um local aberto, soprava, né? Levantava no movimento vertical para cima e para baixo e soprava, né? Ou então utilizava o próprio vento do ambiente para tirar as cascas do arroz. É um processo que a gente chama de ventilação, tá bom? É um exemplo prático, né, da minha vivência no interior. Então, possivelmente vocês tiveram algo parecido, experiências parecidas, ou então já perceberam isso em algum vídeo por aí, né? Vamos lá. Temos a dissolução fracionada. A dissolução fracionada é a utilização de água para poder separar constituintes de misturas heterogêneas também. Por exemplo, você tem areia e ela foi misturada com sal. Como separar? Lógico que dá para a gente diferenciar as fases aí. Só que para separar, não dá para você utilizar uma catação, por exemplo, para pegar grão e grão, cristal e cristal do sal, né? Ou da areia e separar do sal. Então, na dissolução fracionada, eu utilizo a água e essa água vai dissolver utilizando a propriedade de solubilidade do sal, que o sal consegue se dissolver em água, e aí por meio dessa água eu dissolvo o sal, separo esse sal, né, juntamente com essa água, por meio de uma decantação, que a gente vai ver o que é a decantação aqui. Separo essa água juntamente com o sal e pronto, eu já tenho mais areia, eu tenho areia separada num canto e água e sal do outro. Aí para separar água e sal, aí é um outro procedimento que a gente vai ver logo à frente. Mas na dissolução fracionada, eu utilizo a água para dissolver um soluto, um material que consegue se dissolver em água de outros materiais, tá bom? Temos aqui também a separação magnética, onde na separação magnética, eu utilizo um ímã. Eu utilizo as propriedades magnéticas das substâncias envolvidas para poder separar. Por exemplo, você tem limalhas de ferro misturadas com serragem ou então com areia e você quer separá-las, você bota um ímã próximo a esses materiais separados e esse ímã irá atrair todas as partículas daquele metal que está ali. Então eu utilizo um ímã, né, com suas propriedades magnéticas para atrair substâncias que também possuem essas propriedades, tá bom? Então eu utilizo um ímã para poder separar materiais metálicos que estejam envolvidos em algum tipo de mistura. Vamos seguindo. Decantação. A decantação é um processo que utiliza a densidade das substâncias envolvidas para separar. Lembra que a gente estava falando lá na dissolução fracionada? Que eu coloco água junto da mistura com o sal e areia para poder separar o sal da areia? Pois bem, quando eu coloco água, tem um sistema de duas fases, né? Quando você coloca água, você vai ver a água logo na parte de cima e a areia na parte de baixo quando essa mistura estiver um bom tempo sem ser tocada, né? Sem ter nenhum tipo de contato físico. Você deixa ela ali calma e espera que a areia, como diz o nordestino, assente no fundo do recipiente. Pois é, porque a areia é mais densa do que a água. Aí você vai ver um sistema formado por areia no fundo do recipiente e água na parte superior desse recipiente. Pois bem, isso é a decantação. Eu espero que os materiais envolvidos numa mistura que tenha água
se decante, quer dizer, ele permaneça o mais denso no fundo do recipiente e os menos densos logo acima, né? Depois que esse sistema foi feito, né? Foi misturado essas substâncias, eu espero com que cada um ocupe o seu lugar no sistema. Só esperar o tempo passar para que eles se decantem, né? Para que o mais pesado, né, fique na parte inferior e os mais leves nas partes superiores. Esse é o processo de decantação, tá? Na evaporação, o nome já nos diz tudo, né? A evaporação é uma mudança de estado físico e da água, né, da matéria, onde as substâncias mudam do estado líquido para o estado gasoso. E aí, no caso, eu utilizo também a evaporação para separar os constituintes. Se eu quero separar os constituintes que estejam misturados com água, por exemplo, mais uma vez, eu espero que evapore. Por exemplo, eu coloco aquela mistura que a gente separou de água e sal, e separamos primeiramente para um processo de decantação a água do sal lá na areia, voltando àquele exemplo da dissolução fracionada. Pego só a água com o sal e aí eu quero separar a água e o sal que está dissolvido nela. Eu boto num ambiente que recebe luz solar e esse sal vai se separar da água por meio da evaporação, porque ele vai receber luz e energia do sol, a água vai evaporar totalmente e vai ficar só o sal. Aí você tem o sal separado da água. Se você quiser a água também no processo, se não quiser apenas o sal, aí você utiliza uma destilação simples ou fracionada, onde por meio de uma mistura de um equipamento próprio de laboratório, onde você vai ter um outro, além do recipiente com a mistura, um outro instrumento que é chamado de condensador, você vai separar a água do sal e vai ter as duas substâncias no final do processo, tanto o sal quanto a água, né? Mas isso aí é utilizado muito em laboratório, né? Para a gente poder separar e ter as duas substâncias no final do processo. Então, isso finaliza, né, no caso, a separação de misturas heterogêneas. Vamos para as misturas homogêneas. Como é que eu separo misturas homogêneas? Lembrando que nas misturas homogêneas eu não consigo diferenciar quem está misturado. Quando eu olho para a mistura, eu só consigo ver uma única fase. Então, listei aqui para vocês 3 tipos de separação de misturas homogêneas. A evaporação, que a gente já viu, né? A destilação simples, que é apenas colocar essa água, no caso, para poder ferver em fogo. Eu destilo ela, né? Simplesmente. Nesses 2 tipos, tanto na destilação fracionada ou tanto na destilação simples como na destilação fracionada, a gente utiliza o termômetro, principalmente na destilação fracionada, onde eu vou criar as frações das misturas que estão envolvidas, das substâncias que estão envolvidas nessa mistura. Na destilação simples, não, eu posso criar apenas um dos constituintes, né? Mas na destilação fracionada, onde eu coloco tanto uma como a outra, eu coloco a mistura para aquecer e por meio da evaporação das substâncias que estão envolvidas, eu vou separando substância A, substância B e substância C. Por exemplo, com a utilização de um termômetro na destilação fracionada, eu consigo separar os constituintes do petróleo. Porque cada substância, vale a pena a gente lembrar que a gente já viu esse conceito, cada substância tem um ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? A temperatura exata em que essa substância começa a mudar de estado físico, mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então, tendo como base essa informação de que ela vai mudar a uma determinada temperatura, quando eu pego essa mistura de substâncias e coloco ela para evaporar em laboratório, no controle, eu acompanhando o termômetro e a temperatura, eu consigo saber, agora vai começar a evaporar a substância A. Aí eu separo aquela substância A para um condensador, onde ela volta para o estado líquido de novo. Aí continua a temperatura aumentando, aí a substância B agora é que começa a evaporar. E assim eu vou separando constituintes e outros constituintes dessa mistura, tá bom? Então, essa é a separação de misturas homogêneas. Eu separo por meio de uma evaporação, eu posso separá-las por meio de uma destilação simples,
né? Colocando ela para evaporar, mas de olho apenas em um constituinte apenas. E na destilação fracionada, onde eu vou querer todos os constituintes separados no final desse processo. Fica para casa essa atividade aí do livro didático, né, das páginas 212 até a 214, as questões 1 a 9. Bons estudos a todos. Está aqui nosso amigo Zerinho dando um até mais, até a nossa próxima videoaula, né, nas nossas plataformas digitais aqui do Estrela da Manhã. Tchau, tchau, e não se esqueça, foque nos estudos, tá bom? Tchau, galerinha do sexto ano A, sexto ano B, até a próxima.